Olá galera, professor Wagner aqui do Física, agora vai o seu canal de Física aqui no YouTube. Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Mais um like aí pra gente, por favor galera. O seu like é muito importante pra gente dar continuidade no nosso trabalho, beleza? Então vai metendo like aí pra gente poder crescer, aparecer e levar esse conteúdo de qualidade para muito mais gente aí que precisa do nosso apoio, beleza? Hoje a gente vai falar, galera, sobre corrente elétrica. Corrente elétrica. Você sabe qual que é o conceito, a ideia dessa estrutura aqui de corrente elétrica, galera? A corrente elétrica em si, ela está relacionada ao movimento dos elétrons, mas não um movimento qualquer destes elétrons, tá? Vamos tentar estruturar isso aqui de uma maneira muito melhor. Deixa eu arrumar aqui para você, para a gente montar uma lousa bem chique. Então vamos lá. Corrente elétrica. A corrente elétrica em si, ela está diretamente relacionada ao movimento dos elétrons, mas não um movimento qualquer, tá? Ela está relacionada ao que a gente pode dizer como movimento ordenado dos elétrons. Então a corrente elétrica, ela está diretamente relacionada ao que a gente vai chamar de movimento ordenado dos elétrons. Mas, cara, o que vem a ser esse movimento ordenado dos elétrons? Qual que é a característica? O que vem a dizer essa ideia de movimento ordenado dos elétrons? Gente, para a gente pensar na ideia de movimento ordenado dos elétrons, a gente vai pensar o seguinte: a gente tem dois pontos, ok? Vou fazer aqui esse pontinho azul, eu vou fazer aqui um outro lado, um pontinho vermelho, e entre esses dois pontos a gente vai ter aquilo que a gente chama de diferença de potencial elétrico, beleza? Ou seja, as características de potencial é diferente aqui, tranquilo? Então vamos supor que eu tenho potencial positivo e aqui o potencial negativo. Entre esses dois potenciais, eu vou ligar uma trilha que eu vou chamar de condutor elétrico. Certo? O que vai acontecer? O que vai acontecer é simples. Os elétrons em si, que eu vou representar por essas bolinhas vermelhas, ok? Os elétrons em si, eles estão em agitação o tempo todo. Toda a estrutura da matéria sempre vai estar em movimento alternado, em movimento aí aleatório o tempo todo. Porém, quando é oferecida a esse sistema uma diferença de potencial, a gente vai ter, nesse tipo de sistema, algo muito interessante, que é o quê? A gente vai ter os elétrons se movimentando uniformemente de um ponto para o outro, certo? Então isso é extremamente importante para a gente conseguir compreender essa estrutura do movimento desses elementos, tá? Convencionalmente, a gente vai representar os elétrons movimentando-se do polo negativo para o polo positivo. E eu chamo isso de convencional. Melhor, do polo negativo para o positivo é o movimento real dos elétrons, ok? O movimento real dos elétrons é negativo e positivo simplesmente porque os elétrons são elementos de cargas negativas. Então, normalmente eles são atraídos pelo polo positivo. Esse daí seria descrito como movimento real dos elétrons, tá? Movimento real. Porém, meu querido, minha jovem, jovem querido desse Brasil, convencionou-se o movimento dos elétrons como sendo do positivo para o negativo, ok? Por quê? Porque pensou-se em movimento de cargas positivas no primeiro momento, não movimento de cargas negativas. Então, a partir do momento que eles pensaram que as cargas positivas aqui poderiam estar em movimento, convencionou-se dessa forma. Depois perceberam que não, que eram as cargas negativas que se movimentavam, porque eram os elétrons em movimento. Mas aí, como já tinha esse tipo de sistema, a gente resolveu manter esse modelo. Mas, gente, o grande lance desses movimentos elétrons é verificar o seguinte: dependendo da diferença de potencial que você permite que tenha entre os dois terminais,
Dependendo da diferença de potencial que você permite entre os terminais, você consegue uma intensidade de corrente diferente. E o que é essa intensidade de corrente? A intensidade de corrente nada mais é do que a gente verificar neste condutor um trecho dele com as passagens dos elétrons. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer o corte aqui de um trecho, ok? Para esse trecho aqui que eu cortei, a gente vai verificar como que é a passagem dos elétrons por esta região, ok? Então eu quero verificar a passagem dos elétrons exatamente aqui dentro, ok? Depois ele sai dessa região aqui e continua o seu caminho convencional. Como que se dará a passagem dos elétrons nessa região aqui, galera? Gente, os elétrons vão passar da mesma forma, vamos supor que eles estejam vindo nesse sentido, ok? E aí o que eu quero medir? Eu quero medir nesse sistema algo muito simples. Eu quero ver a quantidade de elétrons que vão atravessar essa região e continuar o seu caminho. Lembre-se, a gente não consome elétrons numa transmissão eletrônica, a gente só pega parte da energia do movimento desses elétrons, mas o consumo de elétrons, isso não acontece, beleza? Então não são consumidos elétrons nesse tipo de sistema. O que vai acontecer é que parte desses elétrons vão deixar sua energia dentro do sistema, beleza? E quando eu quero identificar a intensidade de corrente, que a gente chama de I, a gente quer saber quanto que é a carga, ou seja, a variação de quantidade de carga que atravessa esse meio por unidade de tempo. Então a gente quer saber quanto de carga é consumido nesse sistema, beleza? Quando a gente consegue exatamente essa relação de quanto de carga a gente consegue para esse sistema, a gente também tem a intensidade de carga, beleza? Lembrando que a carga do elétron, isso é muito importante, a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, beleza? A carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, beleza? Gente, pensando nessa quantidade de carga, nessa carga do elétronzinho, a gente vai fazer o seguinte, olha lá, a quantidade de carga que a gente vai ter no meio é o número de portadores de carga vezes a carga do elétron, certo? Isso aqui você pegou lá de eletrostática, isso é importante agora. Por quê? Porque quando você vai medir a intensidade da corrente, a intensidade da corrente está relacionada a isso. Ou seja, você está vendo o número de elétrons que atravessam esse sistema com a sua quantidade de carga, dividido pela variação do tempo. E isso vai dar uma quantidade em coulombs, que é a unidade de medida de carga, por segundo. E quando eu tenho coulombs por segundo, nada mais, nada menos, eu estou medindo a intensidade de corrente em uma unidade muito conhecida de vocês. A intensidade de corrente, ela é medida em ampere. Ok? Então, 1 ampere equivale a 1 coulomb de carga, ou seja, 1,6 vezes 10 a 19 carguinhas passando, é isso? É, né? Mais ou menos. Ok, ou da ordem de grandeza de 10 a 19 passando, seria mais exato a gente falar isso. Uma quantidade de carga da ordem de grandeza de 10 a 19 atravessando aquele meio por segundo. É muita carga por segundo. Por isso, a gente não trabalha com intensidades de corrente tão grandes assim. Normalmente, quando a gente vai falar de intensidade de corrente dos meios que a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar com intensidade de corrente em miliampere, intensidade de corrente em microampere e intensidade de corrente em nanoampere, ok? São correntes menores. 10 a menos 3 amperes, 10 a menos 6 amperes e 10 a menos 9 amperes, ok? Então são essas, normalmente, as intensidades de corrente que vão atravessar um material condutor, beleza? Então é muito tranquilo a gente poder analisar isso daí. Mas por que em ampere, professor? André-Marie Ampère. Vou dar uma lida aqui para você, que é uma história muito importante e é interessante que a gente conheça da onde que surgem esses conceitos físicos, tá? Então, André-Marie Ampère viveu entre 1775 e 1836. Físico, matemático, francês, destacou-se também na química, na psicologia e também na filosofia. Isso é muito legal porque você ouve a galera falando assim, professor, eu sou de humanas, eu sou de exatas.
eu sou de biológicas e os caras eram de tudo, né? Por isso que eles eram grandes e renomados cientistas na sua época, inclusive nas épocas de hoje, certo? Gente, a contribuição, né? A primeira contribuição na física data de 1820, quando estabeleceu a regra que determina o sentido do campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Essa foi a primeira contribuição dele. Ele também descobriu a atração e repulsão magnética não ocorrem apenas entre os ímãs, mas também entre correntes elétricas, ou seja, existia ali uma relação eletromagnética nesse tipo de sistema. Ampère mostrou um talento extraordinário para compreender fenômenos eletromagnéticos e formulou uma das suas leis denominadas leis de Ampère dentro do magnetismo. Dada tudo isso, cara, que ele fez, é muito importante a presença de Sr. André-Marie Ampère como o precursor da unidade de medida aí de intensidade de corrente, beleza? Vamos pensar num exercício aqui para a gente resolver? A galera tem pedido para a gente resolver exercício durante as aulas. Então eu vou resolver um exercíciozinho aqui para você, para ficar bacana essa aula aqui, para a gente poder fechar essa conversa dessa medida de intensidade de corrente contígua, beleza? Se eu tiver secção normal ou secção transversal de um condutor que é atravessada por uma quantidade de carga de 6 vezes 10 menos 4 coulombs, no intervalo de tempo de 1,5 vezes 10 a menos 2 segundos. Olha só, eu tenho uma secção transversal que tem uma quantidade de carga, uma variação de carga de acordo com o exercício aqui, eu vou projetar ele aí para você, tá aparecendo aí para você, 6 vezes 10 menos 4 coulombs. Então a gente tem 6 vezes 10 a menos 4 coulombs de carga atravessando esse sistema, beleza? E, gente, a gente tem um intervalo de tempo para que isso aconteça, ou seja, o intervalo de tempo para ocorrência disso é de 1,5 vezes 10 menos 2 segundos. 1,5 vezes 10 menos 2 segundos. Cara, sempre que você ler um exercício de física, colete os dados, ok? Não faça diferente, não tente fazer diferente. Colete os dados. A partir dos dados, a gente vai verificar o seguinte: qual a intensidade de corrente elétrica que atravessa essa secção transversal. Então, gente, para a gente calcular a intensidade de corrente elétrica, variação de carga pela variação do tempo. A variação de carga é 6 vezes 10 a menos 4. E o tempo é de 1,5 vezes 10 a menos 2 segundos. Então, a intensidade de corrente é igual a 4 vezes 10 a menos 2 amperes. Ok? 4 vezes 10 a menos 2 amperes. Tranquilo? Se a gente for passar normalmente para as unidades de medida, isso aqui seria uma intensidade de corrente de 40 miliamperes, ok? Que normalmente é a unidade de medida que a gente utiliza. Ele ainda pergunta que se os portadores de carga são elétrons, quantos elétrons atravessaram esse sistema nesse segundo? Cara, a quantidade de elétrons é o número de elétrons, quantidade de carga é o número de elétrons pela carga de cada elétron, ok? Então, se ele me pergunta a quantidade de carga que atravessa esse meio, nesse intervalo de tempo, a gente faria exatamente a seguinte conta. A quantidade de carga que a gente teve aqui foi de 6 vezes 10 a menos 4 coulombs. É o número de portadores vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o número de elétrons que atravessa seria 6 vezes 10 a menos 4, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Feita essa continha aí, galera, a gente vai ter uma quantidade de 3,8 vezes 10, 19, né? Menos 4 dá 15. Então vai ser 15 elétrons. É uma quantidade enorme de elétrons que atravessa aquele sistema nesse intervalo de tempo. Beleza? Então essa aula aqui, galera, é só para você pegar essa ideia de como calcular e verificar a intensidade de corrente no sistema elétrico. Beleza? Curtiu, dá um like, compartilha com seus amigos. A gente volta em breve com mais aulas para vocês. Esse é o Extensivo de Física para ajudar você a ingressar na faculdade dos seus sonhos. Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau!